E aí, galera, beleza? Bom, vamos lá. Novamente falando aqui de julgado do STJ. Absurdo referente ao tema já batido de reconhecimento de pessoa na delegacia, ok? Já tenho vários vídeos que eu já gravei sobre isso. O último até foi bem extenso, referente até ao trabalho realizado pela equipe lá do Conselho Nacional de Justiça, que foi capitaneado pelo ministro Rogério Schietti. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução 484 de 2022 com o objetivo de criar regras e tentar minimizar esse erro judiciário, esse erro no reconhecimento de pessoas na delegacia. E esse caso que eu vou apresentar para vocês é mais um absurdo. E aconteceu o seguinte: o pai estava sendo acusado da prática do crime de roubo. Os filhos foram com o pai, dois filhos foram com o pai na delegacia. Chegou lá, o delegado convidou esses dois filhos para atuarem como dublê, ou seja, participarem do reconhecimento de pessoas. Os filhos aceitaram e, para surpresa de todo mundo, um dos filhos foi reconhecido por uma das vítimas de lá. Qual o problema disso? Esse rapaz, ele estava trabalhando, não tinha nada a ver com o fato, ok? E aí a gente começa a pensar novamente, de novo, sempre, né? MP fazendo acusações assim, que é lamentável, tribunal, juiz condenando, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação, isso teve que parar no STJ para que fosse solucionado o problema. Enquanto isso, o povo fica padecendo aí. E logo você vai vendo que as características são sempre as mesmas: moradores de periferia, pobres, negros, enfim. É lamentável e não sei até quando isso vai, apesar que o STJ está fazendo um esforço grande, mas as autoridades, infelizmente aqui, né, delegacia, Ministério Público, magistrados, até os tribunais, estão fechando os olhos para isso, estão condenando de forma complicada. Vou ler aqui para vocês aqui, vou compartilhar aqui para a gente estar falando sobre isso aí, ok? Olha que interessante, né? Essa questão, tá? Sexta turma absolve homem apontado por vítimas de roubo ao participar como dublê de reconhecimento do pai. Gente, o cara foi ser dublê e aí está nessa situação. Vamos lá. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, absolveu um homem que havia sido condenado a 10 anos e 4 meses de prisão após ser apontado como coautor de um roubo, enquanto participava como dublê do reconhecimento criminal de seu pai. Para o colegiado, o caso revelou clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com base em prova que não supere a dúvida razoável quanto à sua participação no crime. É óbvio, né, gente? Mas delegacia, MP, enfim, tá aí. De acordo com o processo, câmeras de segurança registraram o roubo praticado por 3 pessoas, mas as imagens não tinham nitidez. Então, gente, a imagem não tinha nitidez para permitir a identificação dos criminosos. Posteriormente, na delegacia, olhando um álbum com fotos de suspeitos, as vítimas apontaram dois supostos participantes do roubo. Decretada a prisão temporária de ambos, a polícia só conseguiu cumprir um dos mandados. 2 filhos do suspeito, preso, o acompanharam à delegacia, ocasião em que aceitaram participar do procedimento de reconhecimento do pai, ficando lado a lado com ele enquanto eram observados pelas vítimas. Surpreendentemente, um dos filhos foi apontado como coautor do roubo e acabou condenado em conjunto com o pai, mesmo não havendo nenhuma outra prova contra ele. Olha só, hein? Vai vendo. Tanto a sentença quanto o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo consideraram o reconhecimento suficiente para a definição de autoria do crime e que o procedimento seguiu rigorosamente previsto no artigo 2 de 2000 do Código de Processo Penal. O procedimento do artigo 2 de 2000 do CPP não configura uma mera recomendação. O relator do habeas corpus submetido ao STJ, ministro Rogério Schietti, lembrou que a sexta turma, em 2020, deu nova interpretação ao artigo 226, superando o entendimento de que o dispositivo seria mera recomendação e, como tal,
seu descumprimento não causaria nulidade no processo. Então vamos lá. O ministro mencionou também que o Supremo Tribunal Federal fixou teses no mesmo sentido e mais tarde o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 484/2022 com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados. Ainda sobre a interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, Schietti acrescentou que o STJ avançou no entendimento firmado e definiu que o reconhecimento pessoal, mesmo que seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva. O ministro destacou o fato de que o réu, no caso analisado, nem sequer era suspeito do crime, tendo ido à delegacia apenas para acompanhar seu pai, que havia sido preso, o que seria improvável caso ele tivesse realmente participado do crime, né, do roubo. Gente, qual é o maluco que vai lá fazer isso? Roubou e vai lá de novo? Para o relator, admitir sua condenação significaria aceitar que toda vez que algum dublê, por exemplo, um estagiário do fórum ou da delegacia, fosse reconhecido por engano ao preencher o alinhamento de pessoas, acontecimento corriqueiro na prática forense, isso não bastaria para sua condenação. Além de apontar pouca confiabilidade de um reconhecimento isolado, Schietti observou a irregularidade no ato. Por exemplo, não pode haver procedimento único para mais de um suspeito. E a existência de testemunhas que afirmaram que o acusado estava trabalhando no momento do crime. Então tinha outras testemunhas que falaram que o acusado estava trabalhando, cara, não podia ser ele. Além da falta de nitidez, enfim, tudo isso. Outra circunstância favorável ao réu é que ele foi reconhecido como sendo criminoso, que na filmagem aparece o tempo todo com o rosto parcialmente coberto, ao mesmo tempo em que um laudo técnico da defesa indicou que as suas características físicas não combinam com nenhum dos 3 autores do roubo. Gente, ainda assim, o Ministério Público insistiu na condenação, o juiz condenou e o tribunal ratificou essa condenação. Que absurdo. Esses fatores somados fragilizam a única prova usada para condenar o paciente e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência, declarou o ministro. Por fim, Schietti ressaltou que uma condenação não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória sob pena de inversão do ônus da prova. Ok? Então, fica essas informações aqui para vocês. Tem lá no nosso canal vários vídeos referente ao reconhecimento de pessoa, tá? Mais uma decisão aí absurda, mas sendo corrigida pelo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, a sociedade fica padecendo aí, por essas condutas dessas autoridades, que realmente é lamentável. Abraço para todos aí, bons estudos.